Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dá que Falar. O meu nome é Inês Silva, a sua consultora de imagem. Já pensou hoje como é que vai colocar a sua imagem a dar que falar? Venha daí! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dá que Falar. O meu nome é Inês Silva, a sua consultora de imagem. E hoje estou muito bem acompanhada pelo João Batalha. Olá, João. Olá, Inês. Obrigada pelo convite. Pelo convite não, por teres aceito o convite. Não era essa. Então, com muito gosto. É um gosto ter-te aqui comigo. O João está neste momento a trabalhar na Guia HD, mas ele começou na parte comercial, já está há 25 anos no mercado do mundo capilar, não é verdade? É verdade. Também como cabeleireiro já, portanto, tens a parte técnica, não é? Mas conta-nos um bocadinho mais sobre aquilo que tu fazes essencialmente hoje em dia, e eu sei que tu tens muito a atenção ao cuidado capilar, ao cuidado dos nossos cabelos. Então, pronto, como disseste, e muito bem, não é? Eu neste momento faço parte da GHD Portugal, portanto, uma marca de ferramentas térmicas. Resumindo, não é? Porque havia muito para dizer sobre isso, mas para resumir, portanto, na verdade, nós somos uma marca de ferramentas profissionais. Sim. Em que cada vez mais, e como tu sabes, não é? O próprio consumidor vem à procura de uma ferramenta desse género. Então, a minha função, além de ajudar os profissionais a utilizarem a melhor ferramenta no seu dia-a-dia de trabalho de salão de cabeleireiro, é também ajudar as próprias clientes, consumidoras, vamos dizer assim, a cuidarem do seu look em casa de uma forma fácil. Como é que eu faço isso? Normalmente em open days, coisas do género, não é? Em que acabo por ajudar cada pessoa individualmente a fazer o seu look, a escolher a melhor ferramenta para si, que existem inúmeras, e criar, portanto, o seu look, aquilo que se torna mais fácil no seu dia. Pois, porque hoje em dia, isto até acontece comigo, nós vamos ao cabeleireiro, arranjamos o nosso cabelo e depois nós queríamos que aquele resultado, que nós replicássemos aquilo em casa, e nem sempre é fácil. Exato. Portanto, vocês ajudam, ou seja, não é só a aquisição da ferramenta, mas também como usá-la no nosso dia-a-dia, porque nós precisamos, a não ser que tenhamos um cabeleireiro sempre em casa connosco. Melhor. João, diz-me uma coisa, como é que tu achas que o nosso cabelo pode influenciar a nossa imagem? Que influencia muito, não é? Olha, eu uso muito uma frase que é antiga e que eu aprendi, se calhar, há 25 anos, como dizes, não é? Que é: o cabelo é a moldura do rosto. Sim. E, efetivamente, é mesmo isso. Portanto, ao mesmo tempo, e agora interrompo, ao mesmo tempo, a marca com que eu trabalho, que se chama GHD, quer dizer Good Hair Days. Portanto, os tais bons dias de cabelo. Porque, na verdade, eu sou um bocadinho vaidoso. Se calhar, Sim. para homem, se calhar, às vezes sou um bocadinho vaidoso demais. E não sei de casa sem me pentear. E se eu não tiver tempo, que é só ao fim de semana, tenho um boné. Porque gosto de estar penteado. Portanto, gosto de estar bem nos tais bons dias de cabelo, não é? Ora, voltando ao cabelo, é a moldura do rosto. E existem inúmeras coisas que depois os profissionais de salão podem aconselhar as pessoas a ter o seu melhor look. E o seu melhor look passa pelo melhor corte de cabelo, pela melhor cor de cabelo, que mais se adapta à pessoa, né? Ou não. Ou imagina tu, por exemplo, que é uma pessoa muito trendy, quer ser a cada dia uma coisa diferente. Eu gosto, por exemplo, de ser assim. Eu gosto de ter cortes de cabelo que vão variando um bocadinho. Quem diz cabelo, no meu caso, diz depilar o bigode, por aí fora, não é? Na verdade, tu sempre me conheceste assim, com este look, mas na verdade eu já usei a barba maior, já usei a barba curtinha sempre, como tenho agora na parte de lá, sem bigode, sem nada, já usei a barba escura, que é necessária agora, não é? Sim. Já usei a barba escura, já fui do outro descolorado, já fui para várias coisas, já tive vários looks diferentes. Eu decido, Claro. só, não é? Porque gosto realmente desse lado trendy da coisa. E o mesmo se aplica no dia-a-dia depois de cada pessoa, de cada mulher. É só adaptar o seu look ao seu estilo depois, individual. Claro, temos pessoas mais clássicas, pessoas mais modernas, tudo isso, não é? Mas importante, no fim de contas, é que a pessoa se sinta bem com a forma como está, como se apresenta. E o pentear-se no dia-a-dia faz parte, não é? Se virmos, por exemplo, filmes antigos, acho que não há nenhum que não tenha uma mulher em frente a um toucador a pentear-se. Acho que não há nenhum, não é? Portanto, isso reflete isso mesmo.
E a beleza, eu estava a olhar por acaso para uma frase que está ali, e a beleza é realmente uma atitude, é a forma como tu te apresentas, não é? E cada vez mais, e levando aqui para o teu lado, consultoria de imagem, isso é super importante nos dias que correm, porque a mim custa-me imenso ver, às vezes, na rua pessoas que podiam estar muito mais bem cuidadas e se calhar bastava-lhes apanhar o cabelo, ou ter um corte de cabelo diferente, ou qualquer coisa. E não ligavam nenhuma. Eu digo não ligavam porque atualmente em Portugal começamos a ligar mais a isso. Cada vez mais se liga, cada vez mais isso é importante, cada vez mais a nossa imagem diz muito, não é? Antigamente era só, sei lá, imagina, as pessoas que trabalhavam no banco que não podiam ter piercings, tatuagens, coisas do género, não é? Eram só certas áreas. Atualmente, felizmente, já não é assim. Olha, muitas pessoas acham que, e como tu disseste, o cabelo é uma extensão da nossa personalidade, da nossa imagem, a moldura do nosso rosto. Que cuidados básicos é que tu achas que nós devemos ter em casa? Começa sempre por casa, não é? Olha, para mim, na verdade, eu trabalho no ramo há 25 anos, mas na casa dos meus pais sempre existiram produtos profissionais. Portanto, se calhar é um mau hábito, vamos dizer assim, não é? É uma coisa, ou melhor, é uma coisa à qual eu me habituei, a ter sempre produtos profissionais em casa. No entanto, naquela fase do sair de casa e tal, de gerir a própria casa e fora, eu utilizei realmente alguns produtos de consumo, que obviamente têm a sua forma de funcionar, a sua concentração a nível de produtos, mas depois, no fim de contas, voltei-a mesmo aos produtos profissionais. Por tudo. Porque são produtos que acabam, inicialmente, se calhar, a nível de investimento, são um bocadinho mais dispendiosos, mas, no fim de contas, resultam, não é? E na minha casa, hoje em dia, só existem realmente produtos profissionais. Eu sei que sou um bocadinho ao contrário de, por exemplo, os meus amigos, não é? Do sexo masculino, em que não têm uma casa bem como a minha. É verdade, porque eu, como disse, eu gosto de ser mais trendy, então eu gosto de usar, por exemplo, laca, gel, cera, aquilo que me apetecer, não é? No dia, aquilo para o qual eu estiver disposto, para a roupa que eu vestir, para aquilo que for. Mas o que eu acho importante é que cada pessoa tenha o seu aconselhamento ideal, e isso passa, obviamente, pelos profissionais de cabeleireiro, tenha o seu aconselhamento ideal para o seu cabelo. Pode ser mais fino, pode ser mais grosso, pode ser pintado, pode ser natural, pode ser descolorado, pode ser o que for. O importante é que tenha um bom aconselhamento para o cabelo que tem, não é? Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tenha um cabelo mais fino e que queira um aspecto mais denso. Ou uma pessoa que tem um cabelo descolorado e que quer ter um aspecto mais cuidado, mais brilhante. É óbvio que tem que cuidar do cabelo, não é? Isto não é lavar e pôr a secar. Exatamente. Não é? Pronto, se a pessoa quiser usar o seu look natural, ok, também pode usar o seu look natural. Estou a pensar, por exemplo, nas pessoas que têm imensos caracóis, por exemplo, que ainda por cima estão na moda. Exatamente, é isso mesmo. É um cabelo super desafiante, mas ao mesmo tempo, se tiver os devidos cuidados, vamos falar, por exemplo, em cremes que ajudam a modelar o cabelo, um próprio secador com o melhor difusor para aquele tipo de cabelo, por exemplo, para ajudar a secar, aquela história do o cabelo fica bem ao seco, ao ar. Se calhar porque a pessoa ainda não experimentou outra coisa diferente de outra forma, não é? O tempo que se perde de manhã, diz, na hora que se arranja, não é? Quando nos estamos habituados, não é nenhum. São 5 minutos, todos os dias, a cuidar de nós e, acima de tudo, nós precisamos cuidar de nós. Sem dúvida. É uma coisa que eu estou sempre a batalhar com as pessoas. Pronto. Precisamos desses 5, 10 minutos, que seja 5. E depois torna-se um ritual, não é? Torna-se um hábito. Pentear, creme, perfume, todas essas coisas. No caso de vocês, senhoras, maquilhar-se no trânsito não é boa ideia. Se será, eu sei que sim. Mas esses minutos, não é? Valem para o resto do dia, para que a pessoa se sinta bonita, se sinta ela própria, emoldurada, a nível de cabelo e maquilhada, se for o caso. Portanto, acho que tudo isso é importante a nível dos produtos que se escolhem, deve-se ter o melhor aconselhamento. E não. E também
gostas de marketing e falas de marketing, etc, não é? E as marcas fazem isso super bem. Agora, será que eu tenho o cabelo ideal para aquele tipo de shampoo Sim. que eu adorei no anúncio? Sim. Será que tenho isso? Pois. Não é? Se calhar, melhor do que eu, um profissional consegue ajudar-me a escolher a melhor coisa para o meu cabelo. E no final de contas, quando eu fizer as contas, Sim. realmente, se calhar eu não vou gastar mais dinheiro. Antes pelo contrário. Isso, antes pelo contrário, exato. Isso às vezes é um engano que temos. E é o que eu disse, não é? Como disse, quando comecei a gerir a minha própria casa, eu achava que comprar, por exemplo, um shampoo no supermercado, aquilo ia resolver o meu problema. Bem, um shampoo lava e eu sempre usei o cabelo curto. Pronto, aquilo vai resultando. Sim. Mas quando falamos, por exemplo, de finalizantes, e eu sou uma pessoa fã de finalizantes, isso já não é bem assim. Porque já nem todos resultam igual, já nem todos têm o mesmo toque natural, ou não, sei lá, várias coisas. Já mudou o cenário, sim. Sim. Tu achas que os nossos profissionais de cabelo, achas que estão bem instruídos relativamente a este tipo de cuidados para cada tipo de cliente? Ou ainda achas que o atendimento é muito à base daquilo que era antigamente, não é? Que não havia tanto conhecimento, embora houvesse algum, mas achas que os profissionais já estão, ou melhor, já estão mais preocupados com este acompanhamento individual? Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Acho que cada vez mais se dá importância à formação. No nosso caso, no meu caso, imagina, não é? Eu trabalho com ferramentas térmicas, portanto, eu costumo dizer que os profissionais sabem muito mais do que eu de como fazer as coisas, não é? Porque têm essa formação, porque têm essa preocupação, cada vez mais, portanto, sendo eu uma pessoa que também trabalha na área, acabo por perceber que existe muito mais essa preocupação, porque os meus clientes me pedem essa ajuda, inclusive. E se me pedem essa ajuda a mim, toma, que é radical. E que na verdade foi o que eu ia dizer. Eu só os ajudo a utilizar da melhor forma uma styler ou um modelador. Mas sei que, ao mesmo tempo, e porque continuo a estar ligado a produtos, sei que cada vez mais as pessoas se preocupam em escolher o melhor produto. As próprias marcas ajudam a fazer esse tipo de coisas, a nível de diagnósticos. Cada vez mais os salões têm espaços de diagnóstico, que eu acho super importante. Mas acho que sim, acho que é de todo uma coisa que acontece As diariamente. marcas estão a ficar mais humanizadas, não é? Muito mais. Não é? As marcas sempre foram. Acho que sim, as marcas sempre foram. Mas os profissionais, sim, estão a ficar mais ou a personalizar cada vez mais o seu serviço. Exatamente. Muito bem. Ou seja, aqui é mais conciliar o estilo ao contexto de trabalho. Não necessariamente. Hoje em dia, não necessariamente. Como é que eu hei de falar nisso, por exemplo? Vamos ver. Se tu tiveres um corte que é sempre o teu corte, ou uma cor de cabelo que é sempre a tua cor de cabelo, isso se calhar quer dizer que tu queres ser uma pessoa que é identificada por isso. Sim. Não é? Dessa forma. E, por exemplo, se eu te disser um nome de antigamente, tu vais imediatamente identificar um pormenor. Não é? E eu digo David Luís Costa. Sim. E tu pensas numa franja. Exatamente. Direitinha, certo? Pronto. Se eu te falar, por exemplo, tu és um bocadinho mais nova que eu, não é? Mas se eu te falar, por exemplo, numa estilista Fátima Lopes, e hoje em dia o cabelo dela já não é assim, e eu adoro a forma natural como ela está atualmente, mas eu conhecia com um outro cabelo e identificava daquela forma, não é? Com aquele look super marcado. Se eu te falar de uma cor de cabelo diferente, falo-te da Wanda Stewart. Sim. E tu não imaginas a Wanda Stewart como outra cor de cabelo, embora se calhar já tenhas visto. Se não aquela. Se não, azul. Azul, sim. Pode variar o azul. Mas a Wanda, não, a Wanda identificou-se com o cabelo azul. Exatamente. Pronto. E é aquilo. E é assim que está. E se a Wanda aparecer com outra cor, se calhar ninguém a conhece. Sim. Não é? Portanto, o cabelo pode sim ser uma imagem de marca ou não. Pode ser uma coisa mais comum. Não é?
tudo depende. E falavas realmente, ok, eu falei que tem pessoas que pertencem ao mundo das artes, Sim. não é? Falávamos, portanto, então, se formos pensar, por exemplo, numa versão mais clássica, não é? E pense, embora esteja diretamente ligada ao mundo da moda, se pensarmos, por exemplo, na Anna Wintour, que inspira personagens, inclusive, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, de Atlas de Prada, Sim. ou até Ladybug, desenhos animados, em que Sim. aparece, é uma personagem clássica. É aquele look marcado, ponto final. Chanel. Chanel identificas com um pano de cabelo. Sim. Portanto, tudo isto. Ora, claro, isto para te dizer que sim, podes identificar dessa forma e tu vais sempre reconhecer a pessoa por isso, não é? Ligeiramente mais curto, ligeiramente mais comprido, se calhar, estou a pensar no teu cabelo. Sempre reconheci dessa forma. Se calhar um bocadinho mais comprido, Sim. mas mais ou menos com esse look. Identifico-te dessa forma. Mas sem dúvida que sim, o cabelo permite-nos identificar. Além da vassoura de rosto, ainda pode ser a nossa imagem de marca, não é? Claro, exatamente. E pronto, basta dizer estes exemplos que eu dei, não é? São realmente a imagem de marca dessas pessoas que são reconhecidas dessa forma, com esse cabelo, Sim. ao fim e ao cabo. Olha, falaste em Open Days e eu também faço alguns e falo com várias pessoas e os clientes também iniciam o processo de consultoria. Veio muito com a conversa de eu não tenho tempo para mim. É tudo a correr de manhã. Ou seja, para este tipo de pessoas, que conselhos assim rápidos, ou melhor, os conselhos podem não ser rápidos, mas que conselhos é que darias para uma pessoa se despachar de forma rápida e eficaz de manhã? Olha, eu acho que aprenderem, ou melhor, a tal questão de diagnóstico. E o diagnóstico, por exemplo, passa por alguém que a ajude Sim. a pentear-se. Por exemplo, não é? Falamos de cabelo, portanto. Alguém que a ajude a pentear-se. Alguém que ajude a escolher a melhor ferramenta para se pentear. No nosso caso, é o que eu acabo sempre por fazer, não é? Ajudar as pessoas a escolher o melhor para si. Porque isto, por exemplo, de ter uma styler para alisar o cabelo, eu vou comprar uma styler porque uma styler permite-me alisar, mas também me permite ondular, se eu quiser. Ok, perfeito, sim, é verdade, esse tipo de ferramentas permite. Mas será que eu vou usar uma styler nas duas vertentes? Será que eu sei usar uma styler da melhor forma possível? Se calhar pode ser uma escova elétrica que me permite, sei lá, trabalhar mais depressa. Mas porque vocês também têm ferramentas que se adaptam à rotina das pessoas. Exatamente, é isso mesmo. Porque isto é tal e qual como uma escova. Eu gosto mais de uma escova redonda ou eu gosto mais de uma escova quadrada. Eu adapto melhor a uma escova que seja quadrada, não é? Ou eu sei trabalhar muito bem com uma escova e com um secador e sei cuidar do meu cabelo dessa forma. Mas se calhar não sei usar um modelador da melhor maneira. Então se calhar tenho que pedir ajuda a um profissional. Porque quando me dizem a mim, eu não tenho tempo, eu costumo dizer, isso é mentira. Pois. Isso é sempre mentira. Porque se vamos falar de ter tempo, não é? Eu digo-te que eu tenho 3 filhos, vivem comigo e todos os dias de manhã eu me arranjo a eles, me arranjo a mim e ajudo-os a eles a arranjar-se. Portanto, os 5 minutos que eu perco de manhã são suficientes para eu estar bem a seguir. E, mas tu é um cabelo curto. Não. Mas eu tenho uma barba que eu cuido todos os dias. Exatamente. Exemplo. Sim, o caso dos homens também é muito importante. Exatamente. Eu não tens que usar para ir herdeiro, não. Não me aqui, mas Sim. poderia, não é? Sim. Não é cá, não é o caso. Ainda não. Ainda não. Acho que ainda não preciso, ou não me sinto bem com. Mas de qualquer das formas, portanto, esses 5 minutos são como é que se diz, uma regra minha, sem que eu faça aquilo todos os dias de manhã. E claro, a gente depois acaba por ter uma rotina, não é? Aquilo que está a fazer, a coisa fica mecânica. Portanto, no meu caso, pentear é a última coisa realmente que eu faço, já depois de me vestir. É a última coisa que eu faço. Mas tudo o resto eu faço em 5 minutos. Ou seja, o primeiro e excelente, a primeira, aliás, excelente dica que tu dás é aconselho-se, bom, os profissionais de cabelo Sim, saibam exatamente o que é que vocês querem e o cabelo que têm. E peçam ajuda. E peçam ajuda também se Como aplicar. de modo a poderem utilizar, sei lá, uma sala,
Pronto, Exato. é a coisa mais fácil, vamos dizer assim. Não é a coisa mais fácil de utilizar, mas é a coisa mais fácil para encontrar. Sim. E adicionalmente, outra coisa importante é, e no mundo das estradas é exatamente a mesma coisa, ou no mundo das ferramentas elétricas, é exatamente a mesma coisa que no mundo dos produtos. Há imensas marcas, temos que ver aquilo que é melhor, se calhar pesquisar aquilo que é melhor, não nos cingirmos àquilo que estamos a ouvir ou que nos estão a dizer. Ok. Acho Se que calhar as pessoas escolhem mais pelo marketing ou porque se identificam com a marca. Ou com a pessoa que ainda está a vender, ou neste caso, por trás da marca. cada um de nós escolhe à sua maneira, Sim. não é? Como é lógico. Eu tenho o lado profissional, portanto, eu pessoalmente, eu não consigo responder a isso porque eu sempre olhei pelo lado profissional, Ok. na verdade. Sim, é suspeito. Sou suspeito, porque sempre olhei pelo lado profissional. E não é à toa que trabalho como marca profissional, que atualmente, ok, vende ao público, ao consumidor, de uma forma geral, mas na verdade não deixa de ser uma marca profissional. Portanto, não é uma marca de supermercado, vou dizer assim, Sim. não é? Portanto, é um bocadinho complicado eu responder-te a isso. No entanto, acho que uma ferramenta destas deve ser sempre um investimento. E eu por exemplo, eu não penso, eu não vou gastar 200 euros, por exemplo, numa ferramenta. Só quero gastar 50. Ok, se eu não puder, tudo bem. Exatamente. Mas eu sou daquelas pessoas que se calhar prefiro esperar Até que conseguires. até que é conseguires Sim. fazer esse dito investimento. Porque eu sei que é uma coisa que me vai durar, que me vai resultar, que não me vai estragar o cabelo, que isso é super importante, Sim. não é? Que não me vai estragar o cabelo e que eu vou saber usar, como deve ser. E sim, a ajuda dos profissionais, no nosso caso, cabelo, é sempre aquilo que eu recomendo o mais possível. E muito bem. João, achas que se deve conciliar o nosso sistema pessoal relativamente ao cabelo com o nosso dress code? Sem dúvida, claro. Então, imagina, se eu tiver, imagina que a nível de dress code para mim é fácil, porque eu, por regra, a minha farda, Full black. assim, é full black, exatamente. A minha farda é full black. Posso estar mais moderno, menos moderno, mais clássico, menos clássico, aquilo que eu quiser. Na verdade, eu gosto de estar mais moderno, portanto, é assim que eu, por norma, ando. De qualquer das formas, eu concilio, e por exemplo, se olhares atualmente para o meu cabelo, ele até está Sim. mais clássico, na verdade, não é? Pronto. Ao fim de semana, não é bem assim. Eu também me visto com cores, porque isto de vestir full black cansa, não é? Diariamente. Portanto, ao fim de semana eu visto-me com cor e imediatamente eu mudo o meu tipo de cabelo. Okay. Tentei ou despenteio, não é? Porque gosto desse contraste. Portanto, eu brinco um bocadinho com isso. E acho que sim. Vou-te dar outro exemplo fácil. Imagina uma senhora que quer ser loura. Ok? Um louro claríssimo. E que, por exemplo, o seu tom de pele até nem se adapta ao famoso louro platinado. Mas existem vários tipos de louro. E para isso é que existem também depois os diagnósticos profissionais que já falámos. Adicionalmente, o dress code dessa pessoa, dentro do louro, pode ser depois também melhorado. Porque se tu imaginares uma pessoa clássica loura, tu vais imaginar e idealizar determinado tipo de roupa. Mas tu podes idealizar um outro tipo de louro com outro determinado tipo de roupa. Portanto, isso também é... Achas que a pessoa, quando muda o cabelo, também deve mudar a roupa? Não necessariamente, mas sim. Ok. Mas sim, claro que sim. Agora vou ser um bocadinho mais intrusivo e a coisa, e vou-te dizer, acontece a todos, acho eu. A gente diz, acontece às mulheres, não, acontece aos homens também. Quando se divorciam, por exemplo, Sim. ok? Há aquela necessidade de mudar. Eu não gosto de dizer mudar, gosto de dizer melhorar. Melhorar. E o melhorar é pensar em si. Eu acho que todos fazemos. Eu digo todos porque eu já fui casado, sou divorciado e divorciei, portanto. E nessa altura eu precisava de me sentir bem comigo mesmo, não é? E fiz aquilo que eu considerei então as tais melhorias. Não mudei, porque eu sempre fui uma pessoa com uma tendência se calhar mais moderna. Sim. Não mudei grande coisa, mas melhorei. Tentei melhorar. Isso mesmo. Porque nota-se que quando as pessoas mudam alguma coisa na vida, a primeira coisa que sofre é o cabelo. Sofre, neste caso, que é visível, que nós vemos e que nós temos tendência a fazer. Que nós vemos, não é? Sim. Mas claro que isso depois é uma coisa interior depois Claro. de cada pessoa, obviamente.
Mas sim, porquê? Porque eu quero parecer diferente aos Sim. outros. Então, se eu quero parecer diferente aos outros, eu vou mudar aquilo que sei bem, que é o meu cabelo. Voltamos à moldura do rosto, Exatamente. não é? Eu aqui há dias estive num cliente e eles têm um espaço de formação enorme. E no corredor de acesso a esse espaço tem uma outra frase que eu gravei também, que é a moldura. O cabelo é a tua coroa. Usa da melhor maneira. Ok. Já viste que forte que isto é? Nível de impacto. Sem dúvida. Não é? O cabelo é a tua coroa. Usa da melhor maneira. Sem dúvida. É uma forma de se chamarmos rainhas, reais, princesas, príncipes a toda a gente. Sim. E sim, como dizes, portanto, mudamos o cabelo, toda a gente repara em nós. Eu rapei a cabeça uma vez, não gostei nada de me ver. Mas eu quis experimentar, rapei a cabeça. Cresce rápido, não é? Yes, felizmente. Toda a gente reparou. Agora, cada vez que eu corto o cabelo, Ninguém repara. ninguém repara. Tens que experimentar reparar outra vez. Não, agora nem pensar nisso. Mas sim, acho super importante essa. É, sem dúvida. Diz-me uma coisa, uma pergunta agora mais pessoal. Já que no teu dia-a-dia é sempre full black, como é que tu te consegues, ou melhor, não vestes sempre o mesmo tipo de roupa, creio eu. Não te vestes todos os dias, mas como é que tu dentro do full black te consegues destacar, ou melhor, destacar no sentido para ti, de eu sinto que não estou vestido da mesma maneira, mas estou sempre de preto. Não é fácil. Veste oficial. Não é muito fácil, mas não sabes que anualmente existem as tais tendências animais, não é? E eu acabo por seguir um bocadinho, não abuso, confesso que acho eu. Se te identificas Que não, exatamente. Se me identifico com isso, eu compro. Por exemplo, usei, sei lá, o ano passado, há 2 anos, se calhar estávamos numa onda de jeans mais justos, etc. Neste momento estamos numa onda de calças bagels, etc. Por aí fora, oversized, por aí fora. E sim, eu identifico-me com isso. Sou daquelas pessoas que vai, experimenta e vê como é que fica, não é? Porque eu acho que isso é super importante, é experimentar e ver como é que eu me sinto. Se não tiver ninguém para me aconselhar, porque se tiver alguém para me aconselhar, claro, tanto melhor, não é? Sigo muito a tendência anual das coisas. Ao fim e ao cabo eu trabalho no ramo, na indústria da moda, não é? Então se trabalho na indústria da moda e identifico como, portanto eu acabo por seguir um bocadinho essa tendência. Tenho um daqueles papéis que tu abres e não se vê nada lá dentro. É tudo preto. Então, a roupa do fim de semana está à parte. Tá. A roupa do fim de semana é prática, Sim. Desde calções, cargo pants, coisas do género, sweats, portanto mais confortável, fácil, também mais confortável possível. Pronto, e outra cabeça de roupa de ginásio. Também é bastante. E, claro, lá está. Hoje em dia é importante sentirmos bem, sim, não é? E cada vez mais o ginásio faz parte disso para mim e para toda a gente. Eu acho que generalizou-se de tal forma essa parte de saúde, não é? Que é super, super importante. E permite-me só, sim. Eu vejo, por exemplo, que existem, no ginásio que eu frequento, existem algumas senhoras, principalmente, que entram impecáveis e saem impecáveis. Sim. E olha que fizeram exercício, e muito, algumas delas, mas saem impecáveis. Portanto, é sinal que elas se cuidam no balneário do ginásio. E não perdem assim tanto tempo. É a tal questão de hábito. Exatamente. Sim, sem dúvida. E tu disseste inicialmente que era vaidoso, mas não, tu não és vaidoso. Tu gostas de cuidar de ti e da tua imagem. Pronto, se o vês dessa forma. Sim, é verdade, gosto. Portanto, façam como nos vão. Cuidem de vocês, cuidem da vossa imagem e sintam-se sempre bem na vossa pele e com o vosso cabelo, obviamente. João, quero-te agradecer uma vez mais por teres aceito o convite. Já é a segunda vez que aceitas estar comigo numa das, não digo evento, mas e entretanto temos que preparar o próximo. Quando quiseres. Muito obrigada pela oportunidade de estares aqui. E já sabem, façam como o João, cuidem de vocês, cuidem do vosso cabelo, que não é assim tão difícil, saibam como. E assim terminamos mais um episódio do podcast Dá que Falar. Aguardem pelo próximo episódio. Até lá! E assim terminamos mais um episódio deste podcast. Partilhe comigo quais os palpites do tema da próxima semana
E até lá, lembre-se sempre do poder da sua imagem para ela dar que falar.